Pessoal, agora com a nossa aula de história, tá bom? Vou pedir para que vocês estejam abrindo, né, o material de vocês na página 36 e 37, tá bom? Para a gente poder acompanhar a leitura e fazer uma explicação, né? Na página 38, 39, 40, 41 e 42 é atividade para vocês estarem fazendo. Essa é um pouco maior atividade, mas nada que vocês consigam fazer, tá bom? Então vamos lá. Página 36 do livro de História, para a gente poder estar acompanhando sobre esse assunto, né, de hoje, que no caso é a história do município. Né? Para quem não sabe o que é município ou que ainda tem alguma dúvida, porque assim, cada município, claro, tem a sua própria história. Mas vamos falar de forma geral sobre os municípios, tá bom? Então vamos lá, página 36, vamos acompanhar a leitura dessas duas páginas, tá bom? Vamos lá. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Isso daqui eu acabei de falar, né? Que cada um tem o seu próprio a sua própria história. Não tem como dizer a cidade de Fortaleza, o município de Fortaleza é a mesma história do município de lá do estado da Bahia. Não tem como ser. Pode ser até parecida, mas cada uma pertence à sua própria localidade, cada um tem a sua própria história. Vamos lá acompanhar o segundo parágrafo, tá? Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como a formação geológica, as montanhas, serras e etc., onde é possível encontrar dados históricos importantes, né? Os fósseis e utensílios antigos, e espécies animais típicas. Alguns que quase se encontram em estado de extinção, que são protegidos nos chamados parques naturais. Em nosso país, temos alguns exemplos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, a Mata Atlântica, o Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, entre outros. Isso daqui são alguns exemplos apenas, mas comparado à quantidade que a gente tem, são enormes, né? São muitos, onde sim faz parte do patrimônio. Já que é uma coisa natural, esse daqui, tudo bem, é daquela localidade, daquele estado. Mas, em si, o Brasil inteiro é dono de tudo isso. Vamos acompanhar o último parágrafo dessa página. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de um município, o momento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes, locais considerados como sítios históricos, por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, de importância simbólica muito grande. Por esse motivo, devem ser protegidos e valorizados por todos. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Assim, o patrimônio cultural pode ser material, que é aquele que a gente toca, tá bom? É uma coisa que, vamos supor, eu tenho essa garrafa, ela é tocável, não é? Então, isso daqui é um material tocável, tá bom? É um patrimônio cultural tocável. E também tem o imaterial, né? Que é o intocável, é aquele que você não tem um acesso. Digamos assim, nós, cidadãos aqui do município de Fortaleza, é a nossa cidade. Então a gente vai zelar, a gente vai cuidar bem dela. Sabemos que é nosso, mas a gente sabe, a gente pode pegar aqui, nossa, Fortaleza aqui toda é minha, bota aqui no braço. Não tem como, né? A gente sabe que existe, pois a gente mora nela. Sabemos que existe várias outras coisas, mas não é aquela coisa tocável, onde eu posso carregar ou tocar facilmente, tá bom? Vamos para a página 37. Vamos lá? Podem ser classificados como os pertencentes ao patrimônio cultural material, bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens móveis, como coleções de arquipélagos, coleções arqueológicas, tá bom? Acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes,
Também é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Pessoal, para quem não sabe, aqui na praia de Iracema tem até uma embarcação afundada na praia do Mucuripe, tá bom? Que, no caso, lá, tia, mas afundou. Tá bom, mas quantos anos atrás isso afundou? Mas quem será o dono daquela embarcação? Será que contribui para a história da gente? Será que contribui para a nossa cidade, para o nosso município? Então é uma coisa que, além de ter que pesquisar, a gente também tem que sempre manter a importância disso, tá bom? Então aqui fala sobre bens móveis e imóveis. Tem um vídeo no YouTube que, se você pesquisar, não só sobre a nossa cidade, mas sobre várias outras, você pode estar encontrando sobre esses bens móveis e imóveis, tá bom? Inclusive, pessoal, um dos bens aqui, móveis, né? O pessoal teve como antigo, né? O Titanic, um exemplo muito comum e que a gente conhece um pouco, né, da história, mas vocês também podem estar pesquisando, porque assim, lá além de ter pessoas, tinham pertences de pessoas, ou seja, isso contribuiu para a história. Até hoje tem pessoas que não sabem exatamente como o Titanic afundou. Várias histórias por aí vão lançando, né? Várias pessoas acreditam da forma que quiser, mas ao certo, determinado, por quê? Praticamente quase todos, né, da embarcação se foram, né, partiram. Mas os que sobreviveram contaram algumas histórias, então é aquela coisa, fica no ar. Será que aconteceu isso? Será que foi aquilo outro? Mas isso, pessoal, é para vocês entenderem que faz parte do material móvel, tá bom? Porque as pessoas não eram só daquela cidade ou até mesmo naquele local onde afundou o navio, mas tinha pertences de pessoas e aquilo contribuiu para a história e foi um fato marcante naquela localidade e naquele país, tá bom? Vamos continuar aqui. Podemos ainda classificar como pertencentes aos patrimônios culturais e materiais expressões artísticas, né, plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas, celebrações, conhecimentos, ofícios, técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais. Os grupos, as comunidades e, em alguns casos, personalidades que são reconhecidas como parte desse patrimônio, como Aleijadinho, né, em Ouro Preto. Aleijadinho foi uma pessoa um artista, de certa forma, né, e ele fez algumas obras, na verdade, nessa localidade. Então, não só a cidade aqui que fala de Ouro Preto, que é em Minas Gerais, não fala somente de lá, mas ele em si foi uma figura marcante naquela região. Aqui, vocês podem não saber ainda, mas o nosso estado, né, na Praça do Ferreira, lá no centro da cidade, tem um personagem que muita gente conhece a história do Ceará e das votações aqui no estado do Ceará devido ao bode ioiô. O bode ioiô, pessoal, era assim, um bode, um animal, que foi considerado fazendo parte, na verdade, da cúpula, né, daquele grupo de pessoas que fazem parte dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, mas imagine só, um bode, né, um animal, mas sim, é uma figura que relembra e que fala muito sobre o nosso estado. Então aqui, como Aleijadinho, que foi um grande marcante aqui na cidade de Ouro Preto, a gente tem o nosso aqui, o bode ioiô, entre vários outros, tá bom? Vamos lá. A Capiba, em Recife, continuando aqui, né? O patrimônio cultural e material é passado de geração em geração e permanentemente é recriado pelos grupos que mantêm de acordo com os ambientes, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento de identidade. Pessoal, essas coisas aqui que a gente fala em passar de geração em geração, basicamente são os nossos costumes. Por exemplo, não agora, né? Há muito tempo atrás, criou-se, né? Deu-se dos índios, herdamos dos índios, tá? Que foi o hábito de dormir de rede. Se a gente não tivesse continuado passando isso de filho, o pai passou para o filho já teve um outro filho, e assim sucessivamente, a gente não estaria hoje mais nem usando rede.
né? Então, assim como vários outros costumes, a dança, a nossa cultura em si. A cultura, quando a gente fala, quando a gente relembra de cultura, não quer dizer só, pessoal, comida, não quer dizer só a dança, a forma que a gente se veste, a forma que a gente come, como falamos, como, na verdade, frequentamos os locais, tudo isso faz parte da nossa cultura. Então, isso daqui é um bem que a gente sabe que é nosso, né? A gente sabe que tem, que é o imaterial, mas que a gente não toca, na verdade, né? Mas que a gente sabe que existe e que continua passando de geração em geração, tá bom? Eu já faço parte do quinto grupo, né? De descendentes aqui da minha família. E todos eles utilizam da rede. Ou seja, eu dei exemplo para vocês da rede, porque é um costume, ó, de quem realmente fundou o nosso país. Quem foi? Os índios. E foi deles que a gente utilizou isso, comer farinha. Também, porque eles faziam com a mandioca. E assim, gente, a gente tem inúmeras, várias e várias coisas de costumes e que fazem parte da nossa cultura que a gente permanece, né? Que a gente continua levando. E o ideal, pessoal, porque é uma característica nossa, do nosso país. O ideal é que a gente continue fazendo isso, porque muitas vezes a mídia, né? A internet e a televisão, ela coloca uma coisa pra gente. E a gente quer seguir aquilo. Ah, nos Estados Unidos agora lançou uma dança tal. Todo mundo quer saber dessa dança. Na Coreia do Sul, acredito eu, que seja de lá, tem o grupo BTS, aí não sei aonde tem o grupo Blackpink. E as meninas, a criançada, adora esses grupos. Então, pessoal, parando para pensar, a gente está meio que deixando a nossa cultura e participando de uma outra cultura. Aí já pensou se a gente deixa a nossa de lado e continua levando as demais culturas por aí? A gente está esquecendo a nossa própria identidade. Se eu sou brasileira, eu tenho que sim continuar os meus hábitos, né? Cultivando a minha cultura, tá bom? Eu vou ler a última parte aqui, que diz assim, ó. É a partir da história que o patrimônio se constitui. E em todo e cada município, é natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, sejam naturais, né, as paisagens, reservas, etc., ou culturais, materiais, né, museus, igrejas, etc., além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Isso daqui só o que a gente tem, tanto material quanto imaterial, né? A gente tem vários pontos turísticos inúmeros. Só na nossa cidade tem vários, né? Então, a gente, falando em crenças, né? Temos a igreja, uma delas é a igreja da Sé, né? Que é lá no centro da cidade, entre várias outras, desde a comida, desde o vestuário, enfim, né? Então, pessoal, vocês vão fazer a página 38, 39, 40, 41 e 42, ok? Vocês vão estar fazendo a leitura e também resolução, né? Vamos resolver essas questões. A nossa aula de história hoje ficou por aqui. A gente aprendeu um pouco, né, sobre a história do município, conhecemos um pouquinho também do nosso próprio município, entre outras coisas. Então a gente parte para uma outra aula, né, em um outro dia, para poder fazer a correção e também entrar em um determinado novo assunto, tá bom? Então, espero que vocês estejam entendendo tudo. Qualquer coisa me procurem, tirem essa dúvida de vocês, tá bom? E a gente se encontra em uma outra aula, ok? Até mais!